E a gente falou aqui do projeto de abuso de autoridade, então só confirmando, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou no Twitter que não pautará hoje o projeto de abuso de autoridade. Ele disse que o assunto está sendo tratado pelos senadores na comissão desde fevereiro. Na verdade, a matéria foi distribuída para o atual relator Rodrigo Pacheco em 26 de março deste ano. E eu faço aqui um breve histórico da iniciativa. Depois de ser completamente desfigurado na Câmara, ele chegou ao Senado em 4 de abril de 2017, há mais de 2 anos, portanto. Somente em 14 de dezembro de 2018 foi distribuído na CCJ para a primeira relatora Simone Tebet. Em 21 de março deste ano, com Simone já no comando da comissão, o projeto foi redistribuído para o novo relator Rodrigo Pacheco. Pacheco ficou com a matéria durante 83 dias. Na noite da última terça-feira, exatamente 2 dias depois dos primeiros vazamentos envolvendo a Lava Jato, o senador recebeu a informação de que o projeto entraria como extra-pauta em sessão da CCJ no dia seguinte, por determinação de Davi Alcolumbre e seu correligionário. É nesse momento, Augusto, que o Davi Alcolumbre fica se parecendo muito com Renan Calheiros, que ele derrotou na eleição para a presidência do Senado. O relatório, feito às pressas na noite anterior, segundo o próprio, foi lido na última terça-feira. Hoje, uma semana depois, sem votação na CCJ, sem apreciação de emendas, sem realização de audiência pública, sem requerimento de urgência, sem nada, Alcolumbre queria pautar o projeto diretamente no plenário e até agora não explicou o motivo da pressa. Quer dizer, se aproveita qualquer fumaça, Augusto Nunes, para tentar votar esse projeto, repito, de suposto abuso de autoridade. Eu vou continuar cobrando dos parlamentares que sejam claros e transparentes sobre, afinal, o que eles consideram abuso de autoridade. Porque falar em termos genéricos, que há excesso, que se consideram deuses, etc., aí é fácil. A gente tem que entrar nas minúcias, que é para não deixar passar nenhum jabuti lá que possa fazer com que se dificulte a prisão de criminosos no Brasil. Eu até lamento que o senador não esteja ainda conversando conosco agora, já terminou o diálogo, a entrevista. Nós apresentamos fizemos esses reparos todos. Agora, diante disso aqui, do que fez o Alcolumbre, fica evidente que ele não está pensando nos presos lá nos grotões do Acre, que estão numa cadeia esquecidos. Não, eles estão pensando na Lava Jato mesmo e no juiz Sérgio Moro, porque é muita coincidência, né? E de repente tanta pressa, tá ficando muito parecido o Alcolumbre em vários momentos com o Renan Calheiros. E eis aí um modelo a não seguir, né? Fala, Zé Maria Trindade. Felipe, eu vou insistir aqui nos detalhes. É que existem 2 processos, um na Câmara, um da Câmara, outro do Senado. E, por incrível que pareça, foram votados e trocados. O da Câmara foi para o Senado, né, porque é preciso votar nas 2 casas, e o do Senado foi para a Câmara. O que o senador Davi está tentando fazer é um truque. É o seguinte: aprova o projeto da Câmara, dos deputados, né, que foi aprovado na Câmara, e modifica, e coloca a proposta do Senado, que é realmente ela é atenuada, porque ela não chega ao absurdo de punir um juiz por uma decisão judicial. Isso é um absurdo. E também um promotor, um procurador, um integrante do Ministério Público. Tá, muda, ameniza, põe o texto do Senado. Mas aí, quando chegar na Câmara dos Deputados, o que acontece? Ele volta. A Câmara vai voltar ao texto antigo. Isso aí. Ele volta à Câmara modificado. E aí, pronto, a Câmara volta ao texto antigo. O certo seria aprovar o texto da Câmara, que neste caso voltaria ao Senado. É isso aí, Zé Maria Trindade. É porque dentro desse projeto, desde que começou a discussão, Augusto Nunes, você lembra que eles propuseram até criminalizar uma decisão de um juiz de primeira instância, por exemplo, se ela caísse numa instância superior. Exatamente. Quer dizer, é o cúmulo do absurdo, né? E às vezes eles alegam, mas aí o sujeito que ficou... que era réu, que foi vítima, né, na linguagem desse pessoal, de uma decisão como essa, demora muito para julgar na instância superior, e aí ele tem uma imagem desgastada, porque o político está sempre preocupado com a imagem, porque ele precisa ser reeleito, né, para garantir o cargo, para garantir a boquinha. Mas se há um problema de lerdeza na tramitação de processos entre as instâncias do judiciário, que se corrija a lerdeza, que se acelere a tramitação. Agora você não vai punir juízes de primeira instância porque tiveram uma
uma divergência na interpretação da lei em relação a tribunais superiores, ainda mais num país que tem o Supremo Tribunal Federal constituído por ministros escolhidos por presidente da República, quer dizer, um tribunal eminentemente político, que está sujeito, muito sujeito, como a gente tem visto nos últimos anos, a pressões políticas também. Então, criminalizar a decisão não dá. Felizmente, houve uma grande pressão da sociedade e até agora isso não passou. Nesse caso específico aí do tal abuso de autoridade, os congressistas têm frequentemente mostrado como se perde a vergonha, né? Na hora do medo. É medo de cadeia, é isso que eles têm. É só perder o foro privilegiado, eles vão ter problemas, vários. Imagine o estado de ânimo deles. Exatamente. E ninguém está impedido, obviamente, de discordar de decisão de juiz de qualquer instância. Às vezes a gente discorda de decisão de juiz de primeira instância, mas não é por isso que essa decisão tem de ser criminalizada, que ele tem de ser punido em relação a isso. O Poder Judiciário tem um sistema de pesos e contrapesos, então tem um tribunal que faz a revisão daquela decisão, depois vai para as instâncias superiores, para o STJ, para o STF, onde tudo pode ser reavaliado. É o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que está na linha com a gente. Boa noite, senador, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação em Uns Pingos nos Is. Eu que agradeço, para mim é um privilégio fazer parte de uma equipe que eu respeito e admiro há muito tempo. Hoje, durante toda a tarde, os assuntos mais comentados do Twitter, que entraram nos Trend Topics, foram, por exemplo, armas pela vida. O senhor aí já se disse a favor da flexibilização da posse de arma, e o outro foi contra o projeto de abuso de autoridade, uma hashtag abuso de autoridade não. E o senhor se disse hoje a favor, obviamente já se diz há bastante tempo, desse projeto de abuso de autoridade que é defendido pelo seu colega de partido, Renan Calheiros. O senhor disse que tem cobrado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, perturbado a vida dele com isso, inclusive porque considera que determinadas autoridades do Ministério Público e do Judiciário se acham deuses. Por que o senhor defende esse projeto de suposto abuso de autoridade? Porque eu falo de suposto, porque a grande preocupação, que eu acho que é compartilhada por uma boa parcela dos nossos ouvintes e espectadores, é que haja jabutis. É óbvio que todos nós repudiamos abusos reais de autoridade, mas a preocupação é que haja jabutis nesse texto para limitar a capacidade dos investigadores de fazer valer a lei contra pessoas poderosas. Por que o senhor é a favor desse projeto? Bom, primeiro, algum comentário. O fato de que ficou marcado, né, no ano passado, retrasado, não me lembro mais, uma ação no Senado, quando presidia o Senado, o Renan Calheiros, ficou como que fosse um projeto dele. Na verdade, não é dele o projeto. Ele defendeu o projeto e como naquele momento houve, o Brasil inteiro assistiu, uma briga muito grave entre o presidente do Senado, à época, Renan Calheiros, e membros do Judiciário. Então, passou-se uma ideia que era uma atitude dele, uma iniciativa dele, que não é iniciativa dele, mas passou uma ideia que era uma retaliação. Bom, mas eu não posso, por uma impressão equivocada do passado, abandonar uma ideia com a qual eu concordo. Veja bem, e não vai ter jabuti. Eu sou um que garanto a vocês que tudo que tiver no pacote vai ser dito, explicado na tribuna, etc. E ninguém quer coibir ninguém de investigação. Agora, bom, e outra coisa que eu quero deixar claro é que, graças a Deus, eu não respondo a nenhum processo. Então, não está aqui falando alguém que tenha processo, denúncia, graças a Deus, não tenho nada. Então, meu comportamento não tem nenhuma suspeição de que eu esteja fazendo qualquer movimento por alguma coisa pessoal. Veja bem, me perguntaram ao longo da campanha, eu já dizia que era a favor, e aí me perguntaram, você acha que tem abuso no Ministério Público, na Justiça? Então eu digo, lógico que tem. Todos esses poderes são constituídos por seres humanos. Então é óbvio que tem abuso. Vamos lá pegar um exemplo. Nós temos casos no Brasil de pessoas que ficaram presas 1 ano, 2 anos, até mais do que isso, e não tem processo formal. Quer dizer, eu vejo algumas prisões preventivas que fogem do que eu leio da Constituição. A Constituição é clara. Você, para tirar o segundo maior bem de uma pessoa, que o primeiro é a vida, o segundo é a liberdade, você tem que ter uma clara, e não é só uma impressão, são dados, elementos de risco de fuga, o sujeito está preparando uma fuga, e a polícia detecta isso, e aí tem que
prender um cara preventivamente, risco à ordem pública, o crime que chocou a opinião pública, então prende o camarada até para proteção dele próprio, tá? É risco ao processo, é alguém que tem poder, que vai interferir, vai desviar a prova, vai queimar a prova, como aconteceu com aquele ex-governador, por exemplo, que me veio agora na memória, aqui do Distrito Federal, que ele tinha sido preso preventivamente, aí ele ganhou a liberdade, né, um habeas corpus, e depois ele foi pego com alguém em escutas, queimando o documento e tal. Então, existem casos que me parece que a Constituição não ampara. Então, você não pode sair prendendo pessoas, como tem no país, casos claros de pessoas que passaram 1 ano, 2, e hoje não tem processo formal. O senhor contra, por exemplo, a prisão do Marcelo Odebrecht, foi preso preventivamente também, segurou durante muito tempo informações, não confessou e acabou depois fazendo delação premiada, entregando os maiores esquemas de corrupção da história do país. Ali tinha indícios claríssimos, óbvios, de que aquelas empreiteiras e a polícia, os investigadores tinham esses dados, essas informações. Havia uma convicção total do que aconteceu dentro da Petrobras, havia uma clara convicção de que se você não prende aquelas pessoas, eles queimariam todas as provas, iam jogar tudo fora, como muitos já estavam fazendo. Então ela se enquadra naquilo que a Constituição diz. Mas o senhor entende que a nossa preocupação, até aqui vocalizando o sentimento de ouvintes, é que as mudanças num projeto de suposto abuso de autoridade acabe resultando no impedimento de prisões como essa, que eram válidas e foram fundamentais para uma operação como a Lava Jato. Então a gente fica com muito receio, porque sabe também que há parlamentares investigados, inclusive no seu partido, de que haja algum movimento que impeça novas prisões como essa que foram tão importantes para o Brasil. Diga, Augusto. Não, e porque ela ressuscitou agora quando a Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, sobretudo, estão sob ataque, não é, senador? Bom, veja, mais uma vez eu digo o seguinte, olha, eu não posso deixar de votar e defender alguma coisa que eu considero que seja correta, porque apresentou agora, ou no mês que vem, eu não posso chegar para alguém aqui no Senado, não apresenta agora, porque eu acho que agora vai parecer que é isso e tal. Mais uma vez eu quero dizer, a Constituição, esses casos todos da Lava Jato, que foi referido agora, dos empreiteiros que foram presos, a Constituição é clara ao dizer, e nós sabemos, e a polícia tinha dados soberbos sobre isso, que ou prendia esses empreiteiros preventivamente, ou eles iam queimar as provas, apagar celulares, quantos celulares foram pegos, e depois, porque eles tinham lá dentro 1000 mensagens. Então isso a Constituição está prevendo. Agora, no meio disso, pelo Brasil afora, porque veja, imaginar que não é um abuso de autoridade num poder constituído é uma ingenuidade, porque afinal de contas somos seres humanos. Você tem o Brasil afora, você pega uma Lava Jato, ela chamou a atenção da opinião pública do Brasil inteiro. Agora, imagina nos rincões do Brasil, sabe, questões pessoais, familiares, fazendo com que alguém da justiça possa mandar prender alguém, muitas vezes mais por uma questão de rixa, porque tem esse poder para isso. Então é preciso que haja alguma ferramenta que todos, inclusive do Ministério Público e da Justiça, no Brasil inteiro, saibam que tem que ter cautela, né, e respeitar o que diz a Constituição brasileira. É só isso que eu defendo. Caminhando para o encerramento, José Maria Trindade, sua pergunta. Senador, a diferença é a seguinte, existem 2 projetos do mesmo assunto, né? A regulamentação do abuso de poder. Um da Câmara e outro do Senado. Do Senado, ele é mais real, digamos assim, porque ele não pune, inclusive, juízes e Ministério Público. Esse que está aí no Senado Federal, né? Se aprovado, volta para a Câmara porque deve ser modificado. Mas aí a Câmara pode optar pelo texto da própria Câmara, né? Quer dizer, de qualquer maneira, pode sair um projeto muito radical mesmo, né? Bom, eu posso falar por mim, como eu estou falando ao longo dessa entrevista. Aquele que tem iniciativa no Senado, se ele volta para a Câmara e tem alguma modificação, ele vai ter que voltar no Senado, e aí o Senado vota definitivo, de forma terminativa. Então o Senado, se tem um projeto que se origina aqui dentro, ele termina aqui dentro também. Esse é o da Câmara, senador.
sim, mas aí eu não tenho como garantir que ele voltando para a Câmara, eles não vão fazer alteração. Aí, se eles fizerem alteração, que coloque lá dentro elementos perigosos para coibir investigação, provocado por alguém que possa ter medo de investigação, aí vai caber ao presidente retirar esses pontos. Porque o presidente pode, e tem a última palavra, de retirar possíveis pontos que não venham no sentido apenas de dizer, olha, ninguém está acima da lei, né? Senador, só para a gente concluir então essa entrevista e já agradecendo pela sua disponibilidade, o senhor é relator do projeto do pacote anticrime do Sérgio Moro que tipifica o crime de Caixa 2. É isso? E esse é aquela parte do pacote anticrime que acabou separada do projeto mais grosso depois de certas pressões dos parlamentares. Em que pé está essa situação? Olha, bom, eu concordo com o ministro Sérgio Moro. Aliás, até eu sou um pouco mais radical. Eu apresentei alguns projetos aqui que falam de temas que o ministro não mencionou. Enfim, mas não é objeto do debate agora. Mas tenho prazer em ser o relator do Caixa 2. Eu considero o Caixa 2 um crime e um crime grave, porque é a quebra de uma regra que não é uma regra qualquer, é a regra do jogo brasileiro, da democracia, né? Então, quando alguém burla essa regra que constitui dois poderes da República, é uma quebra grave. Então, eu considero crime e um crime muito grave. Então, eu acatei o projeto e, de comum acordo com o ministro Sérgio Moro, eu fiz uma emenda. E ele concordou, inclusive ele até elogiou. Porque, assim como o homicídio, quando ele é praticado sem direito à defesa, enfim, tem vários itens no homicídio que o tipificam, que o qualificam. Então, no caso do Caixa 2, eu apresentei uma emenda, que o Sérgio Moro aprovou, gostou, dizendo que quando a origem do dinheiro for ilícita, crime organizado, facção criminosa, a pena é agravada, né? Nós temos notícia no Brasil, nessas últimas eleições, não só nessa última, mas de vários lugares do Brasil, onde as facções, isso acontece no mundo inteiro, quando o crime organizado se instala, como se instalou no Brasil, não demora muito e ela começa a eleger vereador, a eleger prefeito, deputado, senador, etc. Então, é preciso que endurecer mais ainda quando esse dinheiro vier de origem ilícita, do crime organizado, facção criminosa, etc. Estava na pauta para votar hoje na CCJ, mas hoje foi um dia muito corrido com essa questão da vinda do Sérgio Moro amanhã, com essa questão da votação sobre o decreto do presidente, e aí, enfim, acabou emendando uma coisa com a outra. Mas está pronto para ser votado. Eu acho que antes do recesso parlamentar, o Senado da República dará essa contribuição. E nós torcemos para o Senado, combinado com o ministro Sérgio Moro. Naquele momento em que estava tendo uma confusão entre o Executivo e a Câmara Federal, e também envolvendo o ministro, nós fomos, um grupo de senadores, até o ministro Sérgio Moro, e dizer a ele se ele não concordava de nós puxarmos aquele projeto aqui do Senado, até numa forma, enfim, de não estarmos com o braço cruzado, e de mostrar para a Câmara que se ela não tomasse iniciativa, tomamos nós. E eu acho que isso também ajudou a fazer com que a Câmara também acelerasse a sua tramitação. Mas é isso, eu não tenho dúvida que nós vamos terminar esse ano com um endurecimento das leis. Talvez nem tanto quanto eu gostaria, mas pelo menos é o sentimento que eu percebo aqui no Congresso Nacional. Muito bem, senador, eu também espero que o Senado vote projetos para facilitar a prisão de criminosos, não para dificultar. Muito obrigado, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, um dos vice-líderes do governo Bolsonaro no Senado, pela sua participação aqui em Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho e bom feriado. Muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer, uma satisfação muito grande participar do programa com vocês. Fique com Deus, um abraço grande.